A dor na coluna é um problema tão comum que atinge mais de 80% da população mundial. E infelizmente há muitas informações de baixa qualidade por aí sobre como resolver isso. Eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 principais erros que você provavelmente está cometendo e que te impedem na hora de se recuperar das suas dores na coluna. E o primeiro erro que muitas pessoas cometem é esticar a coluna, fazer uns movimentos meio estranhos, sem saber muito bem o que está fazendo, para tentar aliviar essa dor. As pessoas puxam o joelho em direção ao peito, movem o tronco do lado para o outro, tentam provocar estalos nas costas sozinhos em casa, e embora isso algumas vezes possa trazer um alívio temporário de 15 a 20 minutos, esse tipo de movimento muitas vezes provoca uma flexão excessiva da coluna que pode piorar ou agravar uma sensibilidade àquela dor que a pessoa já está sentindo. E por esse motivo você precisa ter muito cuidado com aqueles movimentos que você não conhece. Ao invés disso, a gente vai trabalhar a mobilidade da coluna e do quadril. Para isso, você pode fazer o exercício do gato e vaca. Tem um nome engraçado, mas ele é ótimo para esse objetivo. Você vai fazer essas duas posições, olha só. Primeiro olhando para cima com o bumbum empinado e depois olhando para baixo com o bumbum retraído, puxando e soltando o ar de um movimento para o outro. Faça esses exercícios pelo menos umas 3 vezes ao dia, 3 séries de 8 a 10 repetições cada vez, e aí você vai se adaptando a esse exercício conforme a sua necessidade. O segundo erro muito comum é alongar os músculos isquiotibiais, e o que o seu médico pode não ter te falado é que os isquiotibiais rígidos não são a causa da dor nas costas, mas sim um sintoma. Portanto, alongar essa musculatura nem sempre resolve o problema. Inclusive, se você tiver uma dor no nervo ciático, se você tentar fazer esse alongamento pode piorar o seu nervo ciático inflamado, porque ele está estressando o nervo, então a gente não faz esse alongamento na maioria das vezes. Ao invés disso, você pode substituir esse alongamento por esse exercício aqui, ó. Deslize as mãos até os joelhos enquanto você leva os quadris para trás, mantendo a cabeça em uma posição neutra. Apoie-se nos joelhos, faça um leve encolhimento e volte para a posição inicial. Pratique esse movimento por pelo menos 10 repetições durante algumas vezes ao dia, que isso também é ótimo para aliviar as dores na sua coluna. Outra alternativa é esse exercício onde você abraça atrás da sua coxa e faz esse movimento de mobilização dinâmica por pelo menos 30 repetições para cada perna, porque esse é um maravilhoso exercício para te ajudar nas dores do nervo ciático. Para fazer esses exercícios que você está vendo, usa as camisetas Tech T-Shirt da Insider. Ela tem um tecido de fibra 2 vezes mais macia do que o próprio algodão, que dá bastante conforto para fazer os exercícios. Além disso, a camiseta é anti-odor, ela tem uma tecnologia que evita a proliferação de bactérias que causam mau cheiro. Se você não gosta de passar roupas, ela é uma mão na roda, porque você simplesmente veste ela e ela desamassa no corpo. Se você quiser adquirir uma camiseta tecnológica como essa para os seus exercícios, trabalho, dia a dia, ou se você quiser dar de presente bem bacana de Natal para aquela pessoa que você gosta, você pode estar adquirindo através do QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no primeiro link da descrição desse vídeo utilizando o meu cupom. Muito obrigado, Insider, por patrocinar esse vídeo. O terceiro erro comum das pessoas que têm dores na coluna é ignorar os quadris. O seu quadril ele é articulado com a coluna através de um osso que nós chamamos de sacro, portanto, a mobilidade do seu quadril, da sua bacia, é essencial para que você trate as suas dores na coluna. Isso porque um desequilíbrio nessa região do quadril pode resultar diretamente num desequilíbrio da coluna também. Um exercício simples para trabalhar a mobilidade do quadril, tendo como influência direta resolver as dores na coluna, é esse exercício aqui que a gente chama de airplane, ou em português o avião. Para isso você precisa se apoiar em algo firme, como um batente da porta, parede, cadeira, e fique em posição de apoio unipodal. Agora faça um movimento de inclinação abrindo os quadris o máximo possível. Você deve sentir um alongamento lá na virilha. Depois você deve girar os quadris para baixo, apontando o umbigo em direção ao chão. Isso faz com que o seu glúteo também seja alongado. Realize 10 repetições com uma pausa de 5 segundos em cada alongamento, ajustando o foco para a área que está mais restrita. Faça também esses exercícios algumas vezes ao dia para corrigir os desequilíbrios de mobilidade, melhorando as dores na coluna. Outra alternativa é essa aqui, um exercício de rotação, só que agora deitado de bruço. Você pode fazer essa rotação de tronco com os membros inferiores, tentando encostar o pé lá do outro lado no chão,
por 10 repetições para cada perna. Muito bem, o quarto erro comum de pessoas que têm dores na coluna é ignorar os glúteos. Os músculos do glúteo são os principais estabilizadores do quadril e não apenas do quadril, também estabilizam o joelho e estabilizam a coluna. Portanto, se você tem dores na coluna, você precisa fortalecer essa musculatura. Eu brinco com os meus pacientes que bunda mole é igual dor na coluna. Uma sugestão de exercício é a famosa ponte, portanto, deite de costas, apoie os calcanhares no chão e faça essa elevação do quadril aqui por 3 séries de 10 repetições. Se você tiver algum elástico aí na sua casa, você pode prender os elásticos nos seus joelhos e fazer esse movimento aqui, ó, levantando o bumbum e abrindo os joelhos no final do movimento. E o ideal é que você não faça apenas esses exercícios, mas que você continue, até mesmo quem não tem dor, fortalecer o glúteo de forma preventiva, como no pilates, na musculação, sempre fortalecer o glúteo, tanto de forma preventiva para não ter dores na coluna lá na frente, mas assim como forma de tratamento, eu passo bastante exercícios de glúteo para os meus pacientes que eu trato com dores na coluna. E o quinto erro é não ajustar a postura, um dos erros mais comuns de pessoas que têm dores na coluna, dores no pescoço, na cervical, é não ajustar a postura e também ficar muito tempo no celular, muito tempo no computador com a postura errada. Eu sempre oriento que a tela deve estar sempre na altura dos olhos, olhando para frente. Então, eu estou mexendo no celular, ao invés de mexer olhando para baixo, eu levanto a minha mão e aqui a tela está na minha altura dos olhos. Eu consigo mexer aqui no meu celular protegendo a minha coluna. O mesmo serve para computadores, monitores, então ajuste a altura da sua tela para que fique na altura dos seus olhos também. Outro erro comum é a pessoa ficar muito tempo na mesma posição. Às vezes a pessoa me pergunta, doutor, qual é a postura ideal? E eu respondo que a postura ideal é aquela que não permanece por mais de meia hora. Então, se você está sentado numa super cadeira ergonômica, se você está na postura que você considera aquela postura certinha, uma postura ereta, coluna ereta, e você passa 3, 4 horas sentado assim, não faz bem para a sua coluna ficar na mesma posição. Portanto, eu oriento sempre que você varie de postura, que você levante a cada meia hora, faça algum movimento, alguns exercícios como esse que eu te mostrei nesse vídeo a cada meia hora para que você varie a posição da sua coluna, porque se a coluna fica parada por muito tempo, isso também pode resultar em dores na coluna. E para você que não trabalha sentado, mas trabalha em pé, é a mesma regra. Ficar muito tempo em pé, na mesma posição, pode prejudicar a sua coluna. Muito bem, se essas dicas te ajudaram, não se esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo se te ajudaram. Não se esqueça de mandar esse vídeo para mais e mais pessoas, para ajudar outras pessoas. Vamos espalhar esses vídeos como uma corrente do bem. E se você quiser saber qual é o melhor medicamento, remédio para quem tem dores na coluna, eu falo um pouquinho sobre esses remédios nesse vídeo aqui. Para você assistir é só clicar aqui e eu te espero lá.